Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 31 de julho de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver daqui a pouco no Gospel News. Supremo Tribunal Federal autoriza investigação contra Lulinha, o filho do presidente. Polícia Federal vai analisar possível tráfico de influência e corrupção dentro do Ministério da Saúde. Presidente Lula diz que se o filho dele for acusado, não haverá privilégios. Déficit primário soma 55 bilhões de reais em junho e dívida pública chega a 10 trilhões de reais. Isso equivale a mais de 81% do Produto Interno Bruto de todo o país. Donald Trump anuncia acordo para desarmar o Hamas. Grupo terrorista confirma o acordo, mas pede a saída de Israel de todo o território palestino. Países da Europa seguem no combate aos incêndios. Na Espanha e na França, o fogo deu uma trégua. E você vai ver também o impasse entre FIFA e UEFA. A organização europeia diz que vai boicotar os torneios se houver venda de ações para investidores. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal autorizou a Polícia Federal a investigar Lulinha, filho do presidente Lula. De acordo com a Polícia Federal, a investigação não trata das fraudes no INSS, mas de uma possível prática de tráfico de influência e corrupção para favorecer o careca do INSS em negociações com o Ministério da Saúde. O Supremo Tribunal Federal autorizou a Polícia Federal a investigar Lulinha, o filho do presidente Lula. A decisão foi tomada pelo ministro André Mendonça. O anúncio ocorre 3 dias antes de o presidente ser oficializado pelo Partido dos Trabalhadores como candidato à reeleição nas eleições de outubro. De acordo com informações da imprensa, a investigação busca determinar se Lulinha atuou para favorecer o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes em tratativas junto ao Ministério da Saúde relacionadas à comercialização de cannabis medicinal. O lobista, conhecido como careca do INSS, é um empresário que está preso desde setembro, apontado como uma das figuras centrais de um esquema de fraude bilionária contra aposentados e pensionistas. O escândalo, que veio à tona em abril do ano passado, levou à demissão do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, e do presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, Gilberto Valer Júnior. Em uma entrevista, Lula disse que, se seu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como o filho de qualquer pessoa, não haverá nenhum privilégio. A abertura dessa investigação soma-se a outra frente que Lulinha enfrenta desde fevereiro, quando uma comissão do Congresso autorizou a investigação de suas contas bancárias por suspeitas de que ele teria atuado como sócio oculto em empreendimentos supostamente financiados com recursos desviados desse mesmo esquema. Ontem à noite, o presidente Lula participou de um podcast e foi justamente perguntado sobre os escândalos envolvendo o filho dele. O petista afirmou que Lulinha não terá privilégio se for acusado pela Polícia Federal na investigação que apura os desvios no INSS. Vamos ouvir. Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu. É o certo. Sabe? Será tratado. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe que eu passei. Outra questão. Ele viveu dentro da minha casa o que eu passei. Ele sabe o que é um pai vendo com 5 filhos, vendo a televisão, chamar a família de ladrão o tempo inteiro. O presidente Lula afirmou ainda que o filho dele está fora do país, mas que vai voltar ao Brasil se for acusado. E o Banco Central revelou hoje que as contas do setor público apresentaram um déficit primário de 55 bilhões de reais no mês passado. No cálculo com despesas e juros, o rombo alcança a incrível cifra de 1 trilhão e 300 bilhões de reais em 12 meses. Isso é o equivalente a 10% do Produto Interno Bruto do país todo. Os déficits registrados no governo Lula estão relacionados com a alta nos gastos públicos desde a volta do petista ao Palácio do Planalto. A dívida pública está no maior nível em mais de 5 anos. E um relatório divulgado pela Polícia Federal mostra uma relação próxima
de confiança entre o senador petista Jacques Wagner e o ex-sócio do Banco Master, Augusto Ferreira. Os dois trocaram 74 ligações entre novembro de 2023 e maio de 2025. Segundo a investigação, Wagner mantinha uma relação de confiança com Augusto Ferreira Lima, o ex-sócio do Banco Master. A Polícia Federal diz que esse vínculo também aproximou o parlamentar de Daniel Vorcaro e criou canais para tratar de pautas legislativas e operações de interesse do banco. Segundo a Polícia Federal, há indícios de que o senador recebeu vantagens econômicas de gestores do Banco Master em possível contrapartida à atuação do parlamentar em temas de interesse da instituição. Entre elas estão as tratativas da compra de um apartamento de R$2,5 milhões para o senador. O ministro André Mendonça autorizou que a Polícia Federal acesse os dados dos celulares do senador Jacques Wagner e também do ex-sócio do Banco Master. Ao autorizar a medida, Mendonça citou ainda o suposto risco de vazamento das investigações. Isso porque no mesmo dia em que a PF apresentou os pedidos de busca e apreensão, além do monitoramento dos celulares, o ministro recebeu um pedido de audiência de um dos alvos. Mendonça ressalta ainda que a autorização não representa um juízo de culpa e não permite interceptação telefônica. Segundo ele, a decisão se limita ao acesso de metadados, como registros de chamadas, identificação dos aparelhos, histórico de conexões e localização aproximada dos terminais. O conteúdo das comunicações permanece protegido. O Partido Progressistas publicou uma nota hoje reafirmando a neutralidade nas eleições. Com isso, o nome para a vice-presidência na chapa de Flávio Bolsonaro segue indefinido. O pré-candidato disse hoje cedo que Tereza Cristina havia aceitado o convite. Mas o problema é que Tereza Cristina é filiada ao PP e precisa de uma autorização da sigla. O governo do Paraguai anunciou a convocação do embaixador do Brasil em Assunção para tratar das declarações do presidente Lula sobre a guerra da Tríplice Aliança. O Paraguai convocou o embaixador do Brasil em Assunção, José Antônio Marcondes de Carvalho, para lhe entregar um comunicado no qual rejeita declarações do presidente Lula sobre a guerra que colocou os dois países em lados opostos no século XIX. O ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubem Ramírez, anunciou que convocou o representante diplomático brasileiro. Ele será recebido na companhia do vice-presidente Pedro Aliana para receber uma nota oficial do governo do presidente Santiago Peña. A dignidade do Paraguai não se negocia. Quero que saibam que, sob a liderança do presidente Santiago Peña, desde o início abordamos essa questão no mais alto nível. A diplomacia tem seu próprio tempo e seus próprios caminhos. A diplomacia tem seus tempos e suas formas. Rubem também disse que o presidente Lula e Santiago Peña conversaram por telefone sobre o assunto. Há uma semana, Lula afirmou: "A gente não pode se esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil", dando a entender que a guerra da Tríplice Aliança, que colocou o Paraguai contra o Brasil, Argentina e Uruguai, foi provocada por Assunção. As declarações de Lula, para justificar sua intenção de aumentar o orçamento das Forças Armadas, despertaram indignação no Paraguai, onde foram rejeitadas pelo Executivo, pelo Senado, pela Câmara dos Deputados e por políticos, tanto da situação quanto da oposição. A partir de amanhã, a gasolina no Brasil deve ser comercializada com 32% de etanol. O governo justificou a mudança por conta dos custos mais altos dos combustíveis fósseis em meio à guerra no Oriente Médio. O Ministério Público Federal pediu a suspensão do aumento da mistura, afirmando que os testes não foram realizados de forma conclusiva. Não houve um posicionamento das autoridades e a medida segue valendo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o Conselho de Paz chegou a um acordo para o desarmamento completo do grupo terrorista Hamas. Pelo acordo, o exército israelense vai precisar se retirar do território palestino. O presidente americano Donald Trump anunciou que seu Conselho de Paz alcançou um acordo sobre o desarmamento completo do Hamas e de outros grupos armados em Gaza. O Conselho de Paz alcançou um acordo histórico para o desarmamento completo do Hamas e de todos os demais grupos armados em Gaza. Esse é um passo monumental rumo a uma paz e segurança duradouras, escreveu Trump na Truth Social. Segundo o presidente, o desarmamento será realizado em etapas. À medida que o desarmamento for concluído, as forças israelenses vão se retirar
e a Força Internacional de Estabilização trabalhará com uma nova força policial palestina para assumir a responsabilidade por Gaza, explicou Trump. 2 altos dirigentes do movimento islamista palestino, que falaram à agência France Presse sob condição de anonimato, confirmaram que chegaram a um acordo com o Estado de Israel, que inclui o desarmamento do grupo e a retirada gradual das forças israelenses de Gaza. As fontes afirmaram esperar que os mediadores e o Conselho de Paz garantam que Israel cumpra o que foi acordado. Negociações vinham sendo realizadas há semanas no Egito para implementar a segunda fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que entrou em vigor em outubro do ano passado e tem como objetivo pôr fim de forma definitiva à guerra na faixa de Gaza. A Força Internacional de Estabilização mencionada por Trump é uma estrutura em fase de criação que reunirá tropas de vários países, sob a égide do Conselho de Paz. O veículo Al Qahera News, ligado aos serviços de inteligência do Estado egípcio, informou nas primeiras horas desta sexta-feira que Cairo sediará em breve uma reunião entre os mediadores em Gaza, incluindo Estados Unidos, Catar e Turquia, para discutir os próximos passos da implementação do plano de trégua. E o grupo terrorista Hamas confirmou o anúncio na manhã de hoje. Israel ainda não se manifestou. O Hamas aceitou um acordo para pôr fim à guerra em Gaza, que inclui disposições para o seu desarmamento e a retirada gradual do exército israelense do território palestino. 2 altos funcionários do movimento islamista, que pediram anonimato, disseram esperar que os mediadores e o Conselho de Paz, estabelecido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantam que os israelenses cumpram o acordo. O desarmamento do grupo, que controla o enclave desde 2007, era um dos principais obstáculos para o fim da guerra com Israel, após o cessar-fogo assinado em outubro. Israel ainda não reagiu oficialmente ao anúncio feito na noite de quinta-feira pelo presidente americano, que declarou um acordo histórico e um passo monumental rumo à paz e segurança duradouras. Uma fonte política israelense disse à AFP que o acordo proposto não resolveu satisfatoriamente as exigências do país pela completa desmilitarização de Gaza. A fonte também indicou que essa questão não foi abordada durante a reunião desta semana na Casa Branca entre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e Trump. Um dos negociadores do Hamas disse que o grupo está fazendo concessões para salvar o povo de Gaza da morte e do deslocamento e afirmou que Israel não vai interferir no processo de desarmamento. A fonte acrescentou que a tarefa será conduzida pelo Comitê Nacional para a Administração de Gaza, um órgão de tecnocratas palestinos encarregado de administrar a vida cotidiana no território durante o período de transição. Mas a imprensa egípcia e palestina disse que seus membros estão atualmente no Egito porque Israel não lhes permite acesso ao enclave. Trump disse que uma vez que o Hamas esteja desarmado, as forças israelenses se retirarão e a Força Internacional de Estabilização trabalhará com uma nova força policial palestina para assumir a responsabilidade por Gaza. Essa estrutura, atualmente em fase de criação, vai reunir tropas de diversas nações sob supervisão do Conselho de Paz. E a Espanha vivenciou um episódio sem precedentes. Cerca de 60 mil migrantes cruzaram a fronteira entre Marrocos e o território de Ceuta. Pelo menos 43 pessoas morreram. O Ministério do Interior da Espanha anunciou na manhã de hoje que 25 mil imigrantes retornaram para o Marrocos. Cerca de 60 mil migrantes atravessaram a fronteira indo do Marrocos para Ceuta nos últimos dias. As chegadas ao enclave espanhol no norte da África não cessaram durante a noite e prosseguem nesta sexta-feira. As autoridades confirmaram que 34 pessoas morreram tentando chegar ao pequeno território de pouco menos de 84 mil habitantes. Policiais e forças de segurança marroquinas estão no local de confrontos perto de Finidec, na fronteira entre o Marrocos e a Espanha. Ainda não está claro o que provocou a súbita onda de migrantes procedentes do Marrocos, principalmente homens jovens e adolescentes. A maioria estava trabalhando quando, de repente, ouviram que a fronteira havia sido aberta, que alguns jovens conseguiram atravessar, e assim todos acabaram aqui. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez deve visitar Ceuta, onde vai se reunir com as forças de segurança na fronteira e depois com as autoridades regionais.
definir lo que ha sucedido el día de ayer como una... Definimos o que aconteceu ontem como um ataque, uma violação da integridade territorial da Espanha. Ceuta é uma cidade espanhola e os acontecimentos merecem a nossa mais veemente condenação e reprovação. A violação e o ataque à integridade territorial da cidade espanhola de Ceuta são atos absolutamente deploráveis, que devem ser rejeitados e condenados. Violação e o ataque à integridade territorial de uma cidade espanhola. O governo espanhol anunciou o envio de soldados para auxiliar a Guarda Civil a manter a segurança em seu território na costa norte da África. Esta é a maior chegada de imigrantes à Espanha desde 2021. O presidente argentino Javier Milei apresentou um pacote de reformas que inclui uma reestruturação do Banco Central. O governo também vai encerrar as atividades não essenciais do Estado caso haja déficit fiscal. O presidente argentino Javier Milei apresentou um pacote de reformas que inclui a reestruturação do Banco Central para reforçar a disciplina monetária e uma iniciativa de trava fiscal para encerrar as atividades estatais não essenciais em caso de déficit prolongado. O plano para o Banco Central proibiria o financiamento monetário do governo nacional e das províncias. A medida se aplica ao Tesouro Nacional, aos governos provinciais e aos municípios, assim como a qualquer compra de títulos do governo nacional no mercado primário. A missão fundamental do Banco Central é, mais uma vez, preservar o valor da moeda. Milei sustenta que a inflação é um fenômeno monetário e implementou cortes drásticos nos gastos fiscais. Embora essas medidas tenham conseguido reduzir a inflação de 161% por ano quando ele assumiu o cargo para os atuais 33,5%, elas também afetaram o emprego, a atividade industrial e o consumo. A reestruturação do Banco Central também pretende dificultar a destituição da liderança da instituição e incluiu uma forte crítica aos governos anteriores. Até agora, no século XXI, a taxa de inflação acumulada atingiu 168.580%. Em outras palavras, o Banco Central tem sido uma ferramenta que possibilitou o roubo por parte da elite política. Milei também anunciou um plano para implementar um shutdown das atividades governamentais em caso de déficit fiscal prolongado. Durante essa paralisação, as atividades estatais não essenciais serão suspensas e nem legisladores nem autoridades de alto escalão do Poder Executivo vão receber um único peso de salário nesse período. Dependendo do resultado do déficit fiscal, o Congresso terá algumas semanas para reequilibrar as contas. Se não o fizer, o shutdown entrará em vigor automaticamente e as atividades estatais não essenciais serão suspensas. Novos gastos serão congelados, não serão firmados contratos, não haverá novas contratações de pessoal e nem transferências para as províncias. Milei também anunciou um plano para a liberalização profunda do mercado de capitais e uma reforma estrutural do mercado de seguros. As iniciativas precisam ser aprovadas pelo Congresso para entrarem em vigor e o presidente ainda não especificou quando serão submetidas ao Legislativo. Além disso, Milei modificou a lei de imigração por decreto para proibir a entrada ou expulsar estrangeiros que proferirem discurso de ódio contra o país ou contra um cidadão argentino com base em sua nacionalidade. Os governos do Chile e da Venezuela vão restabelecer as relações bilaterais e reabrir os serviços consulares. O governo chileno anunciou que concordou com um plano para restabelecer as relações bilaterais com a Venezuela, reabrindo os serviços consulares após o rompimento em 2024, devido a tensões entre os então presidentes Gabriel Boric e Nicolás Maduro. Em julho daquele ano, o governo chavista ordenou a saída de seu pessoal diplomático do Chile e de outros 6 países que exigiam a revisão dos resultados das eleições nas quais Maduro se declarou vencedor. A partir de hoje, Chile e Venezuela começam uma nova etapa. A partir de hoje, o Chile e a Venezuela iniciam uma nova etapa que nos permitirá avançar nos enormes desafios que enfrentamos como países do mesmo continente. Desafios que envolvem segurança, migração e desenvolvimento econômico. Hoje é um bom dia para o Chile e para a Venezuela. Hoje é um bom dia para Chile e é um bom dia para a Venezuela. Castro assumiu a presidência em março com o compromisso de impor uma abordagem dura contra a imigração irregular, que ele associa ao aumento da criminalidade. A ruptura nas relações entre os dois países foi um obstáculo à política migratória de Castro,
que busca expulsar a maioria dos 330 mil imigrantes ilegais residentes no Chile, a maioria venezuelanos. Quase 700 mil cidadãos da Venezuela vivem no Chile, a maior comunidade imigrante do país. Ainda não há data definida para a reabertura dos consulados em ambos os países, mas o chefe de assuntos consulares vai a Caracas neste fim de semana para dar início ao processo. Quando os consulados reabrirem, os venezuelanos residentes no Chile poderão atualizar seus documentos e começar a regularizar sua situação migratória. Em comunicado conjunto, os Ministérios das Relações Exteriores de ambos os países anunciaram que vão desenvolver um plano para retomar progressivamente as relações diplomáticas. E no próximo bloco, o pesquisador da USP é condenado a 12 anos por estupro e morte de estudante. E 4 pessoas morrem após levar choque em acampamento no Pará. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a 12 anos de prisão um pesquisador da Universidade de São Paulo por estuprar uma estudante. A jovem morreu em decorrência do crime. A desembargadora Fátima Gomes afirmou que os relatos feitos pela jovem antes de morrer foram consistentes e confirmados por testemunhas, documentos médicos e também laudos periciais. A jovem morreu após desenvolver uma grave infecção na região íntima. Felipe Ramos ofereceu uma bebida alcoólica batizada para cometer o crime. Em nota, a USP lamentou o ocorrido e disse que se solidariza com todas as pessoas que possam ter vivenciado situações de violência. Um homem morreu e uma criança foi baleada na manhã de hoje em Cotia, na Grande São Paulo. De acordo com a prefeitura, um homem foi alvejado por disparos de arma de fogo e morreu antes da chegada do socorro. O filho dele, de 10 anos, também foi atingido e encaminhado para uma unidade de saúde após receber atendimento. O crime aconteceu na estrada Manuel Lages do Chão. Os suspeitos fugiram e até o fechamento desta edição não haviam sido encontrados. Peritos estiveram no local para o início dos trabalhos. A polícia investiga a motivação do crime. A Polícia Civil do Pará investiga as mortes de 4 pessoas após levarem um choque durante um acampamento no sudeste do Pará. A polícia aguarda o resultado da perícia para entender a dinâmica do incidente. De acordo com as informações preliminares da Polícia Civil, o choque ocorreu durante a montagem de uma barraca no local do evento. A estrutura metálica teria entrado em contato com a rede de energia elétrica. As 4 vítimas fatais moravam em Marabá. 2 deles eram menores de idade. Itocacotiti Sompré e Saimon Gomes tinham 17 anos. As outras 2 vítimas são José Marquenedes, de 39 anos, e João Vitor, de 26. Segundo a polícia, uma 5ª pessoa atingida pelo choque sobreviveu, mas foi hospitalizada em estado grave. A perícia foi acionada para entender a eventual responsabilidade. Os laudos técnicos devem ficar prontos em 10 dias. A seguir, França e Espanha controlam incêndios, mas chamas se espalham por outros países na Europa. E o UEFA ameaça boicotar os futuros torneios da FIFA, caso o torneio receba investimento privado. E os incêndios na França e na Espanha seguem sendo controlados pelas autoridades locais. Mas na Grécia, em Portugal e na Turquia, o cenário está totalmente diferente. Os incêndios florestais deram uma trégua à França e Espanha. O continente europeu sofre ondas de calor sucessivas e enfrenta uma seca grave em 2026, o que os cientistas atribuem às mudanças climáticas causadas pela atividade humana. Enquanto isso, as chamas se espalharam em outros países da Europa, como Grécia, Portugal e Turquia. O chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, suspendeu o estado de emergência decretado na semana passada, devido ao incêndio florestal que ameaçava áreas próximas a Madrid, após as autoridades anunciarem que não havia mais focos ativos. Acredito que esta é uma notícia muito boa, que traz tranquilidade, que garante que de fato vamos continuar com a presença da UME e do Sistema Nacional de Proteção Civil aqui em Ávila, e é claro também na Comunidade de Madrid. Mais de 60 mil pessoas foram retiradas de suas casas no pior momento dos incêndios, mas a maioria já pôde retornar. Ao menos 100 residências foram destruídas somente na região de Madrid. Na província vizinha de Ávila, o fogo está sob controle.
mas a Espanha enfrenta uma nova onda de calor e as autoridades alertam que o risco continua muito alto. Um novo incêndio no oeste, perto de Portugal, forçou a retirada de mais de 600 pessoas nesta quinta-feira. Na França, hoje foi o primeiro dia de alívio desde o início de um incêndio de grandes proporções na semana passada, que destruiu cerca de 240 casas no sudoeste do país. Acho que hoje, 30 de julho, é o primeiro dia um pouco otimista, porque temos a impressão de que estamos começando a retornar o caminho rumo a uma vida normal e que as coisas começam claramente a melhorar. O pior incêndio florestal na França desde 1949 obrigou a saída de mais de 220 mil pessoas da região turística próxima à cidade de Bordeaux, em meio à alta temporada de verão. No momento, mais da metade dos moradores retornou às suas casas, entre eles 84 mil que receberam autorização nesta quinta-feira. Embora a atenção esteja concentrada na Europa Ocidental, a União Europeia advertiu esta semana que as condições propícias para os incêndios vão se estender pelo centro do continente nos próximos dias. Na ilha grega de Creta, 8 mil pessoas tiveram que deixar suas casas na noite de quarta-feira, devido a incêndios que começaram durante o dia, alimentados por ventos fortes, e que mataram 2 bombeiros. O governo do Japão divulgou que o número de japoneses vivendo no país caiu para menos de 120 milhões, pela primeira vez em 42 anos. O número de japoneses vivendo em seu país caiu para menos de 120 milhões pela primeira vez em 42 anos. De acordo com dados do governo, em 1º de janeiro, a população de japoneses residindo no Japão era de 119,74 milhões, 0,76 a menos do que no ano anterior. A pesquisa mostra que a população de residentes japoneses está diminuindo há 17 anos consecutivos, após atingir seu pico em 2009. Por outro lado, o número de estrangeiros que vivem no país atingiu seu maior nível desde o início dos registros em 2013. Incluindo esse grupo, a população total é de 123,8 milhões. O Banco Mundial declarou que o Japão tem a segunda população mais idosa do mundo, com uma média de 49,9 anos, atrás apenas de Mônaco. Números de junho mostraram que a taxa de fertilidade da nação asiática voltou a cair no ano passado, atingindo um novo recorde mínimo e ressaltando a crise demográfica na 4ª maior economia do mundo. A crise de desenvolvimento lento causa escassez de mão de obra, um grande aumento dos gastos com previdência social e uma redução de contribuintes. Dados do governo mostraram que a taxa de fertilidade total, o número médio de filhos que se espera que uma mulher tenha ao longo da vida, caiu 0,01 em relação ao ano anterior para 1,14 no 10º ano consecutivo de queda. O número de bebês nascidos no país diminuiu em quase 15 mil para pouco mais de 670 mil, o menor nível desde o início dos registros em 1899. A queda nos níveis de água no rio Danúbio revelou ossos de uma mamute na Bulgária. Especialistas afirmam que os fragmentos encontrados muito provavelmente pertenciam a um animal que viveu durante a Idade do Gelo. Um tesouro foi descoberto nas margens do rio Danúbio, na Bulgária. Ossos de um mamute foram encontrados perto da cidade de Rosa, no nordeste do país. De acordo com o diretor do Museu Histórico da região, Nikolai Nenov, os vestígios muito provavelmente pertenciam a um mamute lanoso, que viveu durante a Idade do Gelo. Até o momento, especialistas identificaram uma mandíbula, fragmentos de presas, o fêmur e a cabeça do animal entre o conjunto de ossos. Acredita-se que o mamífero era jovem, e a cor escura dos ossos pode indicar que passou muito tempo em um ambiente pantanoso. O diretor do museu destacou que, ao contrário de muitas descobertas anteriores, os ossos estavam concentrados no mesmo lugar, o que indica que todos pertenciam ao mesmo animal. Os mamutes lanosos desapareceram há cerca de 4.000 anos. Há décadas, cientistas procuram por pedaços de presas, ossos, dentes e pelos desses animais. Os vestígios na Bulgária foram descobertos por acaso, por um morador da região de Rosa, antes de serem recolhidos na quinta-feira por profissionais do museu. Especialistas agora planejam uma nova busca na área, na esperança de encontrar outros restos dos mamutes.
As ações da Microsoft subiram com força em Nova York após a divulgação dos lucros. A inteligência artificial e a nuvem impulsionaram os resultados. As ações da Microsoft saltaram 15,5% em Nova York. A forte valorização ocorreu após a companhia ter divulgado seu balanço trimestral na quarta-feira. A Microsoft registrou resultados acima das expectativas no quarto trimestre de seu ano fiscal, que encerrou em junho. Os números vieram impulsionados pela computação em nuvem e pela inteligência artificial. O lucro líquido alcançou 35,8 bilhões, alta de 31% em relação ao mesmo período do ano anterior. Tradicionalmente voltada para o desenvolvimento de software, em especial do sistema operacional Windows, a Microsoft continua deslocando seu centro de negócios para a computação em nuvem, que engloba centros de dados e plataformas de processamento, gerenciamento e armazenamento remoto de informações. Essa atividade já representa quase 2/3 da receita do grupo, que atingiu 90 bilhões de dólares no trimestre, um crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior e acima do esperado pelo mercado. A divisão de computação em nuvem registrou crescimento de 27% no quarto trimestre fiscal, abaixo do observado no trimestre anterior, mas superior ao desempenho dos 2 primeiros trimestres do exercício. O dinamismo da computação em nuvem está em grande parte ligado ao aumento da demanda por inteligência artificial. A FIFA encaminhou ao Barcelona a denúncia apresentada pelo Atlético de Madrid referente ao suposto contato do clube com um atacante argentino, Julián Álvares. O clube da Catalunha é investigado por assédio. O suposto contato do Barcelona com o atacante argentino do Atlético de Madrid, Julián Álvares, foi parar na FIFA. A entidade máxima do futebol encaminhou uma denúncia ao clube da Catalunha apresentada pela equipe da capital espanhola sobre o caso. O Atlético de Madrid havia anunciado em junho que faria uma reclamação contra o Barça pela situação envolvendo o atacante argentino, que tem vínculo com o clube até 2030. Os supostos contatos da equipe blaugrana teriam ocorrido fora dos períodos permitidos. O Barcelona quer Julián como seu centroavante após a saída do atacante polonês Robert Lewandowski ao final da temporada passada. O mercado da bola segue quente na Catalunha. O inglês Marcus Rashford se despediu do Barça nesta quinta-feira após sua passagem por empréstimo. O atacante de 28 anos se prepara para retornar ao Manchester United, equipe agora comandada por seu ex-companheiro de time, Michael Carrick. Seguindo para a Premier League, o treinador do Newcastle, Eddie Howe, deve deixar o clube antes do início da próxima temporada. Vários veículos de comunicação britânicos noticiaram a saída do inglês de 48 anos do cargo após quase 5 anos no St. James Park. Ainda na primeira divisão inglesa, o Chelsea anunciou a contratação do zagueiro francês Maxence Lacroix. O defensor chega com um contrato válido até 2032 e, segundo a imprensa inglesa, o valor da transferência é de 60 milhões de euros. Revelado nas categorias de base do Sochaux e com passagem pelo Wolfsburg da Alemanha, o zagueiro conquistou a Conference League em maio com o Crystal Palace, clube pelo qual disputou 98 partidas desde sua chegada em 2024. A UEFA ameaçou boicotar as futuras Copas do Mundo e outras competições da FIFA após o anúncio de que o torneio mundial está à venda para investidores. Diante do plano da FIFA de criar uma entidade comercial aberta a investidores privados, a UEFA, com o apoio unânime de seus membros, ameaçou boicotar futuras Copas do Mundo e outras competições organizadas pela entidade máxima do futebol. Em um comunicado, após uma reunião de emergência, a UEFA anunciou que a organização que rege o futebol europeu e suas 55 associações-membro rejeitam unânime e claramente a proposta da FIFA de transferir participações acionárias na Copa do Mundo e em outras competições da FIFA para investidores privados. Faltando apenas 11 meses para a Copa do Mundo Feminina no Brasil, a UEFA acrescentou que após a discussão de hoje, nenhuma seleção nacional da entidade vai participar de qualquer competição da FIFA enquanto essas propostas permanecerem na mesa. Na terça-feira, a FIFA revelou inesperadamente um plano para criar uma empresa, a FIFA Forward Enterprise, encarregada de gerir suas atividades comerciais, transmissão, patrocínios, venda de ingressos e licenciamento, além de operações relacionadas a eventos, incluindo a Copa do Mundo disputada por seleções e a Copa do Mundo de clubes. Essa empresa estaria aberta a investidores privados que, segundo a FIFA, deteriam participações minoritárias com o objetivo de aumentar as receitas do futebol.
O presidente Gianni Infantino afirmou que os recursos ajudariam a financiar o desenvolvimento global da modalidade. Na Europa, a oposição parece acirrada em relação ao que é visto como uma maior mercantilização do futebol em meio a suspeitas de conflitos de interesses. A UEFA também declarou que é irresponsável e indefensável que uma proposta com um impacto tão grande no futebol tenha sido concebida em segredo. E o Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. A todos vocês, uma abençoada noite, um final de semana excelente. Não esqueça que domingo tem culto de celebração da família em todas as igrejas Renascer em Cristo, às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde e também às 6 da noite. Segunda, a gente está de volta com mais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial, e também no Spotify, Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite a todos vocês e até segunda-feira.